Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 18 de maio. Hoje a família Capuchinha celebra São Félix de Cantalício. Ele viveu de 1515 a 1587 e foi o primeiro santo da Reforma Capuchinha. Hoje no Brasil também nós celebramos o Dia Nacional de Combate e de Prevenção contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se para trás e viu atrás dele aquele discípulo que Jesus amava. Aquele mesmo que um dia reclinara sua cabeça sobre o peito de Jesus durante a ceia e perguntou: Mestre, quem é que vai te trair? E Pedro perguntou então a Jesus: E este aí? O que será dele? Jesus respondeu: Se eu disse que ele não morrerá até que eu venha, que te importa isso? Correu entre os discípulos a notícia de que Jesus havia dito que aquele discípulo não morreria. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse a Pedro: Se eu disse que ele não morrerá até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Quem está falando e dá seu testemunho é aquele que viu tudo isso, e o seu testemunho é verdadeiro. Jesus falou muitas outras coisas que, se tivessem sido escritas, não caberiam no mundo inteiro. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, continuamos a nossa caminhada para encerrar esse tempo santo chamado Tempo Pascal, iniciado na quarta-feira de cinzas, onde nós fomos convocados a vivermos um tempo de penitência, um tempo de reflexão, um tempo de conversão e também de renovação espiritual, de retornar ao Senhor. Hoje, na primeira leitura ainda do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrando como que o Espírito Santo vai conduzindo a vida do apóstolo Paulo, aquele que um dia fora inimigo dos cristãos, aquele que participara um dia da morte do primeiro mártir cristão, de Estevão, mas aquele que experimentou na caminhada de Damasco a luz e a força do ressuscitado. E ele também vai dizer: não foi o sangue, não foi a carne quem me manifestou isso, mas foi o próprio Senhor. O Espírito Santo conduz Paulo agora de Jerusalém até Roma, e mesmo prisioneiro, ele utiliza esse espaço, ele faz desse momento difícil um momento de proclamar o senhorio de Jesus em sua vida, porque assim quis o Espírito, que ele fosse dar o seu testemunho em Roma, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Aqui está o palco da proclamação do senhorio de Jesus. Na primeira leitura, nós vemos então essa força do Espírito que age na vida de Paulo. Agora no Evangelho, nós nos encontramos com Pedro, com o ressuscitado. É o ressuscitado que está dialogando com Pedro, com suas características próprias do diálogo de Jesus com seus discípulos: a verdade, a força, a honestidade, a verdade. Jesus não camufla as suas relações com seus discípulos. As relações de Jesus com seus discípulos não são somente por amizade, por afeição, mas é por causa da verdade do Evangelho, por causa da convocação do Espírito. Pedro, então, olhando para trás, vai perceber que aquele discípulo a quem Jesus amava está andando atrás dele. Aquele mesmo discípulo que um dia correra com Pedro até o túmulo, chegou primeiro ao túmulo, não entrou, esperou Pedro entrar, depois que Pedro entrou, ele também entrou e os dois acreditaram. João é o discípulo mais jovem, talvez um adolescente, e estava mais aberto, por exemplo, ao mistério da transcendência.
tinha uma capacidade, parece mais sensível do que Pedro, de adentrar no mistério de Deus. Mas mesmo assim, ele não foi eleito para ser o primeiro Papa. Isso cabe a Pedro. Pedro também tem as suas características próprias, tem suas fraquezas, mas também tem seus valores, como todas as vocações. As pessoas têm suas fraquezas, mas também têm suas motivações profundas. Por isso Pedro, vendo aquele discípulo que andava atrás dele, vai perguntar a Jesus: e este? O que será dele? Nós estamos nos momentos finais do discurso de despedida. O que será desse aí? E Jesus diz: se eu te disse que ele não morrerá até que eu venha, tu segue-me, que te importa isso? Não é Pedro que governa a vocação de João. Uma vocação não existe para agradar uma pessoa. Uma vocação existe para agradar o Senhor. E a quem nós devemos agradar em nossa vocação é o Senhor. Por isso Jesus vai dizer: João tem a sua vocação característica, específica, porque cada pessoa tem sua vocação específica. Quanto a ti, Pedro, segue-me com aquilo que é seu. Segue-me com a sua especificidade, segue-me com as suas características, com seu ministério, com seus dons. Já o de João é o dele, porque ninguém pode viver a vocação para o outro, ninguém pode governar a vocação do outro, ninguém pode ser um obstáculo à vocação do outro, desde que esta vocação seja uma inspiração divina, uma inspiração do Senhor, porque o vocacionado deverá prestar contas ao Senhor da sua vocação. Todo caminho é santo, mas dependerá de como eu caminho e de como você também caminha neste caminho. Não é o caminho que salva, mas é o modo como nós caminhamos neste caminho. Pedro então está preocupado em ver qual será a vocação de João, e Jesus diz: viva a tua vocação. Quanto a ti, segue-me. Já João viverá a sua. E correu então um boato dentre os discípulos de que Jesus havia dito que João não morreria. João é o único discípulo que morreu de velhice e está preso, por exemplo, na época do Apocalipse, na ilha de Patmos. Está aprisionado também por causa do Evangelho. Mas João é aquele que terá a capacidade de adentrar ainda mais do que o próprio Pedro, no mistério de Jesus. É aquele que crê primeiro, é aquele que é mais sensível, é aquele que tem mais intimidade com Jesus, mas mesmo assim não é ele o eleito para ser o Papa. Todos nós somos bons, mas ninguém é bom para tudo. Assim também nas vocações, todas as vocações são boas, mas também não são boas para tudo. Cada pessoa é de um jeito. O que nós podemos perceber hoje é que as relações de Jesus com seus discípulos não são por conveniência, nem por afeição, nem por amizade, mas sim por causa da convocação do Espírito. Se chega-se a ser amigo de alguém, esse é dom de Deus, mas a motivação primária não é amizade, não é afeição, não é interesse pessoal, mas é a convocação, o Espírito que convoca. E Jesus se relaciona com seus discípulos, então, na verdade, na honestidade, na fidelidade, para o anúncio do Evangelho. Quanto a tu, segue-me, Pedro, e deixa João viver a dele. O que te importa a vocação dele? Deixa ele viver a dele. E o discípulo que seguiu Jesus com muita fidelidade, porque João é a imagem da igreja fiel, daquela igreja que segue Jesus até as últimas consequências. João é o único discípulo que vai estar aos pés da cruz com as Marias nos momentos mais difíceis da vida de Jesus. João estará ali como a testemunha fiel. Por isso ele vai dizer: quem está escrevendo e dizendo tudo isso sou eu. E meu testemunho é verdadeiro, porque eu sou uma testemunha ocular de tudo o que aconteceu. E Jesus fez muitas outras coisas que, se tivessem sido escritas em livros, não caberiam no mundo. Esse é o testemunho de João, o testemunho de Pedro, o testemunho de Jesus. As relações não são de amizade, nem de afeição, mas vão além disso, porque o Espírito é quem convoca. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Félix de Cantalice roga por nós. Paz e bem.